Há muitos e muitos anos atrás, e ao mesmo tempo agora, num lugar muito longínquo e ao mesmo tempo aqui, um grupo de homens e mulheres cavalgavam nos seus cavalos subindo uma montanha íngreme, numa noite escura. E do céu surge uma voz: desmontem os seus cavalos, desçam, peguem em pedras e encham nos seus sacos, remontem e continuem a viagem. E amanhã, quando acordarem, estarão alegres e tristes ao mesmo tempo. Alguns desceram e outros não. Alguns pegaram em muitas pedras e outros em poucas. Montaram os seus cavalos e seguiram viagem. Quando o dia amanheceu, eles acordaram alegres e tristes ao mesmo tempo. Contentes porque com a luz do dia olharam para os sacos e não eram pedras, eram diamantes. Tristes porque não pegaram em mais. Amanhã, depois de ouvir o que tenho para lhe dizer, vai acordar alegre e triste ao mesmo tempo. Alegre porque levou daqui alguns diamantes e triste porque não levou mais. Muito bem. Vamos dividir toda a informação em 5 partes. Primeiro, vamos fazer uma tomada de consciência. Segundo, vou-lhe explicar as diferenças entre um ativo e um passivo. Terceiro, passivo e ativo pelo mesmo preço. Quarto, mostrar a diferença de passado versus presente e futuro. Quinto, passar de consumidor a proprietário. Vai adorar o que vai ser mostrado aqui, porque muda a sua vida para sempre. E se no fim achar que não muda, é porque não percebeu nada. Na hora vai ter o que sempre quis, saber o que nunca soube e ser quem sempre quis ser. A informação que lhe vai ser mostrada nos pontos 3, 4 e 5 vai lhe permitir fazer algo que nunca ninguém na vida mostrou ser possível. Fique atento. Quanta felicidade acha que existe no mundo? E na sua própria vida? Pense um pouquinho sobre isso. Quantos sonhos acha que são seguidos em todo o mundo? E na sua própria vida? Quantas boas certezas acha que existem no mundo? E na sua própria vida? Quantas pessoas passam tempo suficiente com a sua família no mundo? E você mesmo? Mas porquê é que tem que ser assim? Muito trabalho, muita ansiedade, muito stress, muito endividamento, muito consumo, muito pouco tempo, muita desinformação, educação muito pobre, muito pouca saúde, muitos medicamentos e muito mais. Mas porquê é que isto acontece? Eu não tenho uma resposta certa para esta pergunta e acredito que cada um tem que saber a resposta por si mesmo. Eu tenho apenas a minha percepção e acredito que tudo isso acontece pela enorme desinformação e muito fraca informação e educação. Educação didática e financeira. Mas eu não vou agora abordar esse tema. Um ativo gera receita. Um passivo gera despesa. Um ativo dá alguma segurança. Um passivo dá alguma dor de cabeça. Vários ativos dão muita segurança. Vários passivos, e nem vou dizer o que é que dá. Tudo começa sempre por coisas pequenas. E se fosse possível transformar os seus passivos em ativos? Melhor, e se fosse possível transformar os seus passivos em ativos sem riscos absolutamente nenhuns? Explicando melhor, e se fosse possível transformar as suas despesas atuais em receitas? Melhor ainda, e se fosse possível transformar as suas despesas em receitas sem riscos absolutamente nenhuns? Eu vou dar alguns exemplos. Passar férias numa casa, num hotel ou resort, fazer uma viagem de barco ou avião, passar um fim de semana numa ilha, qualquer coisa que possa imaginar.
Prestem atenção. Isto era o que lhe acontecia até hoje. Eu vou desenhar isto, que é, chama linha do tempo. Isto aqui é a linha do tempo. Este ponto é o hoje. O hoje é o momento em que faz a sua compra ou despesa. Repare que depois de fazer a compra ou despesa que tem atualmente, nunca mais recebe de volta aquilo que gastou. Nunca mais. Porque comprou, gastou e acabou. E isto é o que lhe acontecerá a partir de hoje. A mesma linha do tempo. Este seria o momento em que fazia a sua compra anteriormente. Repare que, mudando apenas o momento em que faz a compra, pode mudar completamente a sua vida. E como? Se nós passarmos o momento da nossa compra para aqui para trás, seria uma fase de projeto, mudaria completamente, e digo novamente, a sua vida. Mas como é que isto é possível? Mais tarde eu vou explicar como é que isso é possível. Repare numa coisa mais interessante. Ao entrar numa fase de projeto, para além de estar a fazer uma compra, vai desfrutar na mesma, e tem uma pequena diferença que vai ser uma grande diferença a longo prazo. É que vai poder rentabilizar um gasto que fez. O valor exato que ia gastar na despesa torna-se automaticamente numa ação de propriedade, ou ativo, como queira chamar. Quando altera a compra para a fase de projeto, digo novamente, deixa de ser um comprador e passa a ser um proprietário. E veja o quão interessante isto aqui é. Pode fazê-lo sem risco absolutamente nenhum, apenas alterando a altura em que fazia o gasto. Alterando a altura em que fazia o gasto, torna-se um proprietário de um pedaço de património ativo que lhe trará dividendos futuros. E assim, gasta na mesma como fazia no passado, mas gasta numa fase de projeto, vai poder desfrutar na mesma do gasto que fez e tem a magia de poder rentabilizar o gasto que fez. Nunca, em outra altura, se ouvi falar de uma coisa destas. Era uma vez um navio de alta prioridade que carregava ouro e de repente o motor parou. O dono do navio disse: para, traga aqui o melhor mecânico da região. E eles trouxeram. Trabalhou um dia inteiro e não conseguiu reparar o navio. E o dono do navio disse: para. Traga aqui o melhor engenheiro mecânico do país mais próximo. E eles trouxeram. Trabalhou 2 dias inteiros e não reparou o navio. O dono do navio disse novamente: para. Traga aqui de onde ele estiver, de helicóptero, quem montou a máquina deste navio. Eles procuraram, encontraram e trouxeram-no com mais um assistente. Foram até à casa das máquinas, viram os tubos da mecânica e viram uma grande válvula vermelha. Ele pediu o martelo ao seu assistente e pim! Deu uma martelada num tubo e a máquina já ligou. Todos eles mandaram as contas para o dono do navio. O primeiro mandou uma conta de 100 euros pelo trabalho de um dia e não reparou o navio. O segundo mandou uma conta de 400 euros
Ele trabalha 2 dias e não reparou o navio. O terceiro mandou uma conta de 10.000 euros pela martelada que deu no tubo e reparou o navio. O dono do navio disse: eu vou pagar esta conta, apenas porque o homem reparou o meu navio, mas eu quero saber a razão desse valor. E o homem respondeu a dizer: 1 euro é o valor da martelada. 9.999 foi por saber o sítio exato onde dar a martelada.